Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha. Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. A invigilância é um mal, fonte geradora de sérios problemas em nossa vida, em nossos lares, faz com que fiquemos indefesos e à mercê de nossos desafetos do passado. Por isso é preciso sempre orar. Orai e vigiai. Só assim evitaremos novas quedas. Sabemos o quanto é difícil saldar nossos compromissos com o passado. Mas tudo torna-se mais difícil quando em nossos caminhos provocamos ainda maiores dores àqueles que nos cercam. Somos devedores e pela invigilância acabamos acumulando novos débitos na vida. Isso dificulta muito nosso progresso. Mas Deus, ser soberano, sempre vela por nós e com o amor de um Pai grande. Sempre nos ampara e nos perdoa em todas as nossas quedas. Por isso, nunca nos esqueçamos de que a prece move realmente montanhas. Que o amor e a caridade sempre farão, de modo inquestionável, parte da nossa salvação. Só agindo no bem, fazendo aos outros aquilo que gostaríamos para nós,
poderemos evoluir e crescer perante nosso grandioso Pai e nosso querido Mestre e Irmão, Jesus. Olá, meus amigos. O assunto que nos traz aqui hoje é um tabu. Tabu é um assunto que, por razões culturais, filosóficas, sociais, religiosas, a gente, por princípio, prefere não falar sobre. Mas na área da saúde pública, a gente sabe que é preciso informação para prevenir qualquer doença ou morbidade. O tabu não combina com saúde pública. Portanto, é preciso falar de suicídio, que é um assunto invisível, está fora do radar da sociedade. E o suicídio é caso de saúde pública no Brasil e no mundo. Os últimos dados da Organização Mundial da Saúde dão conta, e são recentes, é do segundo semestre de 2014, quando foi lançado o mais importante relatório sobre suicídio no mundo pela OMS. Esse relatório dá conta de que, por ano, aproximadamente 800 mil pessoas morram por conta de suicídio, o que dá uma média de 2.200 casos por dia, ou um novo caso de autoextermínio a cada 40 segundos. Pouca gente sabe disso, mas esse é um problema crônico no mundo, onde, segundo a própria OMS, há mais casos de suicídio do que de homicídio ou mortes em conflitos armados, guerras. Também a Organização Mundial da Saúde estima que para cada caso consumado de suicídio haja aproximadamente 20 tentativas, o que numa conta grosseira seriam 16 milhões de tentativas de suicídio por ano. Para cada caso consumado de suicídio, um grupo estimado de 6 pessoas, normalmente parentes e amigos, pessoas mais próximas do suicida, registram um forte trauma. É uma dor, a perda dos entes queridos já implica numa dor que vai demandar um tempo de superação. O que os psicólogos e psiquiatras chamam de luto, é preciso respeitar esse luto. Cada um merece ter o seu tempo, o tempo de cada um, para se recuperar da ausência de alguém querido. Quando essa ausência se dá de forma tão dolorosa e violenta quanto através do suicídio, isso também é um problema de saúde pública, porque há perda de produtividade, a pessoa fica meio anestesiada, ela não consegue realizar as tarefas, os trabalhos que normalmente faz com a mesma desenvoltura. Esse é um problema sério. No Brasil, em números absolutos, nós temos um problema em relação à ordem de grandeza com que o suicídio se resolve por aqui. Em números relativos, a gente não é tão importante. O Brasil não ocupa uma posição tão importante no ranking mundial. Mas em números absolutos, nós temos aproximadamente 12 mil casos por ano, o que deixaria o Brasil numa posição de 6º lugar no mundo em ocorrências de suicídio. Portanto, como enfrentar esse problema? Como explicar esse tabu? Por que o assunto invisível? Por que não se fala sobre suicídio? Sabe-se, desde o século XVIII, por conta de um livro lançado pelo famoso escritor alemão Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther, que dependendo da forma como se fala de suicídio, isso pode ser uma informação que soe como sugestão. Nesse livro, no auge do romantismo, o personagem Werther tem uma desilusão amorosa e ao final do livro, não tendo o amor correspondido, ele resolve se matar. E o que se verificou nos meses subsequentes na Europa é que vários jovens de sexo predominantemente masculino repetiram o gesto extremo do jovem Werther, se matando, empregando o mesmo método do personagem do livro. É claro que isso despertou um interesse científico sobre o risco, a possibilidade da informação alusiva a suicídio soar como sugestão, não apenas na literatura, mas em qualquer meio de comunicação, qualquer mídia.
E isso se confirmou ao longo do tempo, portanto construiu-se uma convicção, seja no teatro, no cinema, nas mídias, numa música, histórias de ficção ou não ficção, dependendo da forma como se fala de suicídio, isso pode alcançar mentes fragilizadas, pessoas fragilizadas psíquica ou emocionalmente como uma sugestão. Então é correta a prudência, a cautela, o cuidado na hora de falar de suicídio. Mas aí como é que se enfrenta o problema se a gente não pode falar de suicídio? Não é para falar de suicídio? O que diz a Organização Mundial da Saúde? Existe um jeito certo de falar de suicídio, é preciso falar. Esse jeito compreende, por exemplo, no caso da mídia, eu sou jornalista, protocolos de abordagem. Por exemplo, em sendo inevitável falar de suicídio, quando o suicídio é notícia, e isso, para a gente citar um exemplo, no ano de 2014, nós tivemos, foi o assunto mais acessado no Google em 2014, o suicídio do ator e comediante Robin Williams. Não dá para não informar que Robin Williams se matou. Entretanto, existe um manual da OMS, da Organização Mundial da Saúde, recomendando aos jornalistas como abordar esse tema nas mídias. Então, resumidamente, não abrir espaços generosos em lugares de destaque com manchetes e fotos. É uma recomendação. 2. Não enaltecer as qualidades morais do suicida. Isso também é importante, para não, em mentes que estão fragilizadas psíquica e emocionalmente, não se dar o recado de que se eu me matar, ainda vão falar bem de mim por aí. 3, não descrever em detalhes o método empregado, não didatizar o suicídio. São cuidados para evitar o efeito mimético, para evitar esse risco da propagação. Mas pode falar, respeitando-se os cuidados. E o mais importante, segundo a OMS, é preciso fazer chegar a informação. E se eu tivesse que resumir o que é de mais importante nessa nossa conversa, seria este dado, que segundo uma pesquisa feita por suicidólogos, que são psiquiatras ou psicólogos especialistas no fenômeno do suicídio, com o respaldo da Organização Mundial da Saúde, o suicídio é prevenível em 90% dos casos, porque de cada 10 casos de suicídio, 9 há associação com psicopatologias diagnosticáveis e tratáveis. Portanto, não há um determinismo de uma pessoa que tem a ideia suicida e é questão de tempo ela se matar. Em 90% dos casos, o suicídio é prevenível. Em 90% dos casos, o suicídio é prevenível. Essa informação implica num rearranjo da sociedade. Se é prevenível em 90% dos casos, nós devemos mudar rotinas na forma como se constrói uma política pública de prevenção do suicídio, na instrução que se deve dar a profissionais de saúde sobre como lidar com essas patologias de ordem mental associadas ao autoextermínio e como cuidar da pós-venção. Quem tenta ou quem realiza uma tentativa e precisa ser alvo de cuidados multidisciplinares. Quais são essas psicopatologias associadas ao suicídio? A primeira delas, e mais importante, é a depressão, com mais de 30% dos casos. Há intercorrência entre suicídio e depressão. Importante separar estado depressivo de depressão. Estado depressivo faz parte da vida, tristeza faz parte da vida, e a gente não deve se sentir humilhado, não se deve se sentir menor, não se deve se sentir, eu diria, desamparado pela existência, porque está triste, porque passa por um momento difícil. Isso faz parte da vida. Mas quando a gente consegue fazer a distinção entre estado depressivo, que não é propriamente uma patologia, é um sinal de que você está vivo e tem saúde. Só passa tristeza, melancolia e estado depressivo quem está vivo. Depressão é outra história. Depressão é uma patologia que vai requerer um diagnóstico claro. Existem vários tipos de depressão. E a depressão significa uma alteração na bioquímica do cérebro. Significa que as sinapses cerebrais não operam como deveriam. Há um delay, um retardo, uma letargia.
E isso causa prostração, isso causa uma profunda angústia, uma sensação muito desconfortável de que não há propriamente motivação, a vida não tem graça, eu não tenho mais razão, não me sinto motivado a realizar, por vezes, pequenas tarefas. Como disse, cada depressão tem a sua singularidade, existem vários tipos, mas nos estágios mais avançados, é essa prostração absoluta. Como enfrentar a depressão? Antidepressivos, substâncias químicas que possam regular essa sinapse cerebral, não enfrenta a causa da depressão, mas ajuda a gente a ter uma resposta mais imediata. O que se recomenda também é que haja o apoio psicológico, a pessoa com depressão ter a oportunidade, a chance de interagir com alguém que vai ser o facilitador para ajudar a gente, quando portador de depressão, a contar a nossa história de uma forma mais, eu diria, clara. Por que eu estou assim? Em que medida a minha vida hoje poderia ser melhor naquilo que me compete, naquilo que diz respeito a mim? Que respostas eu dou, tanto no plano consciente quanto inconsciente, a certos estímulos, e de onde isso vem? Vem da família, vem das relações interpessoais, vem de um trauma de infância. A gente precisa rastrear e descobrir exatamente quais são os fatores associados a esse momento difícil. Para alguns segmentos religiosos, e é o caso dos espíritas, e outras tradições também preconizam um cuidado com a sua energia. Seria a fluidoterapia, o passe magnético, essa irradiação de energias, fluidos medicamentosos que promovem a profilaxia dessa psicosfera, desse campo eletromagnético que nos envolve e que, segundo essas tradições, segundo essas doutrinas, e a doutrina espírita vai por aí, há uma intercorrência também entre esse estado patológico e a energia que a gente emana, e pela lei de ação e reação nós também atrairemos, pela lei de sintonia, essa energia compatível. Então, o passe magnético, a irradiação amorosa de fluidos medicamentosos também conspira em favor dessa saúde integral, nos termos da Organização Mundial da Saúde: saúde física, mental, emocional, espiritual, a saúde ampla, sistêmica e holística. Esse seria o pacote básico do enfrentamento da depressão. Essa pesquisa da Organização Mundial da Saúde, que rastreou mais de 15.500 atestados de óbito no mundo inteiro, todos alusivos a suicídio, e verificou o estado clínico de cada suicida, e que verificou que, em primeiro lugar, aparece a depressão, com mais de 30% dos casos de suicídio associados a essa patologia de ordem mental. Em segundo lugar, aparece o uso de substâncias químicas, transtornos causados pelo uso de substâncias químicas. Estamos falando de drogas lícitas e ilícitas. Drogas, 5 letrinhas, que dizem respeito ao poder que certas substâncias têm de alterar o sistema nervoso. Portanto, nós estamos falando de um mundo onde o acesso a drogas é muito facilitado, onde certos países, é o caso do Brasil, são muito lenientes e permissivos em relação, por exemplo, a álcool. O alcoolismo é um problema de saúde pública e não vemos, eu diria, a devida restrição à publicidade de bebidas alcoólicas, e também não vemos políticas públicas mais assertivas denunciando o risco de jovens, principalmente jovens, fazerem uso de álcool. Quer dizer, é um problema enorme de saúde pública. Nós temos 45 mil óbitos por ano nas estradas brasileiras, esse é o país mundial, de acidentes de trânsito evitáveis, e em boa parte dos casos há uma associação direta entre esses acidentes letais e uso de álcool, principalmente. Portanto, as drogas estão no radar da suicidologia. A suicidologia procura investigar essa associação. E aí também precisamos ter um cuidado num país que é o campeão mundial de farmácias por metro quadrado, e onde a automedicação parece ser a regra e não a exceção.
medicamentos muito populares que são usados sem receita médica, sem a recomendação de especialistas, significam risco. Eu vou dar aqui, sem nenhuma pretensão de fazer propaganda, muito pelo contrário, o nome de um, Rivotril. Fala-se muito que algumas pessoas se sentem muito satisfeitas porque já não são portadoras de tanta angústia, conseguem dormir de forma mais tranquila, e isso se espalha e as pessoas começam a se automedicar. Qual é o risco que está embutido? Da dependência, droga, qualquer uma, lícita ou ilícita, causa dependência. Então a automedicação significa o risco. E perder o livre-arbítrio, perder a autonomia, não é algo trivial. E é algo que pode precipitar a gente na direção do abismo. Falamos de depressão, falamos de transtornos causados por substâncias químicas, e nós temos outras psicopatologias associadas ao suicídio, como transtorno de personalidade, esquizofrenia, etc. Não vou me deter nesse elenco numeroso de transtornos associados ao suicídio, mas é importante a gente saber, e eu volto para dar o fecho, o suicídio é prevenível. Salvar a vida. O trem partiria dentro de alguns minutos. Deixaria aquele lugar sórdido, levando os judeus jovens e sadios para a liberdade. A notícia era a de preservação dos mais fortes, e nele, portanto, não havia lugar para velhos. Não sobrava espaço sequer para fechar as portas, pois o trem estava abarrotado. Um ancião polonês de cabelos alvos, que observava atento a agitação do momento, segurou com as mãos encarquilhadas o paletó do jovem que estava por partir e suplicou-lhe com veemência que desse a sua pela vida dele. Estava velho e doente e desejava rever os familiares que deixara em seu país de origem. Seria sua última chance, argumentou. O velho apelou para o coração do jovem que lhe permitisse embarcar no seu lugar em nome do Cristo. O rapaz não era cristão e pouco ouvira falar do homem de Nazaré. Apenas uma frase atribuída a ele lhe assomou à mente. Aquele que quiser ganhar a vida, perdê-la-á. E aquele que a perder por amor de mim, ganhá-la-á. Olhou longamente para aquele homem desesperado, e embora a promessa de liberdade próxima o tentasse, resolveu descer e ceder seu lugar a ele. O trem partiu, e o jovem, ainda meio confuso, pôde contemplar pela janela o aceno de agradecimento daquele a quem salvara a vida com a sua própria, pensava. Deteve-se ali por alguns instantes, como adorno vivo de uma paisagem de horror e desolação, observando o trem que se afastava lentamente. Após alguns dias, chegou a notícia do engodo. O trem que partira em direção à liberdade aportara no campo de concentração de Auschwitz, na Áustria, e todos os passageiros pereceram sob os chuveiros de gás letal. Os meses rolaram e levaram com eles o horror da guerra. O jovem sobreviveu para escrever sua história e conhecer melhor aquele homem que um dia dissera que aquele que quisesse ganhar a vida, perdê-la-ia, e aquele que a perdesse por amor a ele, ganhá-la-ia. Nós, cristãos, que ainda caminhamos pelas estradas do hemisfério físico, saberemos precisar quando sairá o próximo trem? Será que nosso nome não consta da lista de passageiros com destino ao hemisfério espiritual? Preocupados em ganhar a vida, em amontoar recursos materiais, esquecemos de cultivar a vida do espírito, a vida verdadeira e imperecível que nos aguarda no além-túmulo. Temos empregado grande parte da vida, perdendo-a nos gozos efêmeros e ilusórios, e não temos tido tempo para dedicá-la, ainda que por alguns instantes, em benefício dos necessitados de toda a ordem. Os dias passam, os anos se somam, e pouco, quase nada, temos buscado aprender sobre o futuro espiritual que nos aguarda. Agindo assim, dizemo-nos imortais, mas não vivemos como tal, uma vez que só nos ocupamos com as coisas da matéria, como se daqui jamais fôssemos partir. Você sabia que muitas pessoas entram na vida espiritual como suicidas?
Pelas leis divinas, não são tidos como suicidas somente os que põem fim à vida num ato de desespero ou insanidade, mas também os que acabam com ela aos poucos, através dos excessos de toda a ordem. Assim, os fumantes inveterados, os alcoólatras, os gulosos, os sexólatras, os adeptos da violência, entre outros, são suicidas, por queimarem a existência física por egoísmo ou desconsideração pela própria vida. Talvez você esteja imaginando que a vida seja apenas ilusão, mas eu te digo, viver vale a pena. Para cada desafio que vencer, você tem 1000 motivos para crescer. E mesmo que a vida diga não, sorrir é construir a solução, pois na estrada do querer existem atalhos e caminhos para seguir. O importante é nunca desistir. Então agora vem viver em paz, cantar, sorrir e ser um pouco mais. Em cada dia uma esperança, a paz, a luz, o amor. Então eu te convido a refletir. Pense, não desista, fique aqui. Eu tenho fé, a vida é pra valer. Vencer na vida é viver. Então agora vem viver em paz, cantar, sorrir e ser um pouco mais. Em cada dia uma esperança, a paz, a luz, o amor. Então eu te convido a refletir. Pense, não desista, fique aqui. Eu tenho fé, a vida é pra valer. Vencer na vida é viver. Eu tenho fé, a vida é pra valer. Vencer na vida é viver. Eu tenho fé, a vida é pra valer. Vencer na vida é viver. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Os suicidólogos fizeram algumas descobertas importantes. Não é possível atribuir a uma única causa, seja ela qual for, a razão para o suicídio. Pegamos o exemplo do jovem Werther de Goethe. Se matou porque descobriu-se desiludido amorosamente. Ok, a desilusão amorosa pode ser o fator preponderante, mas jamais será o único fator. Vejamos o exemplo do jovem Werther. Se aquela época, século XVIII, 1774, quando lançaram o livro, Goethe lançou a obra, houvesse um suicidólogo e perguntassem para ele: você viu? O rapaz se matou por amor. O que você acha disso? Ele vai dizer: bom, essa pode ser a causa predominante, mas a gente tem que fazer um rastreamento. Quem era o Werther? Por exemplo, teve família? O que isso quer dizer? Para o suicidólogo é importante saber se nessa primeira etapa da existência, 0 a 7 anos, quando se forja o caráter, quando a criança é uma esponja que suga todas as informações objetivas ou subjetivas à sua volta, se essa criatura teve colo, afeto, calor humano, olho no olho, se teve atenção, se teve compartilhamento
daquele momento assim que o pai e a mãe ou o responsável consagram todo o tempo, ainda que pouco, mas aquele pouco tempo é integralmente dirigido e dispensado a essa pessoa, a esse garoto, essa garota. Isso fica entranhado. É esse amor, porque é amor, isso é a demonstração de amor. Isso fica entranhado. Isso te acompanha o resto da vida. É claro que isso não descarta a possibilidade dessa pessoa que teve tanto amor na infância um dia se precipitar na direção do suicídio. Não é uma blindagem contra o suicídio, mas reduz risco. É isso que os suicidólogos dizem, porque na montanha russa, que é a vida, por vezes a gente se sente desamparado, solitário, a gente se sente desgraçadamente abandonado por tudo. Quando a gente tem esse amor entranhado que vem da infância, a gente se sente mais reconfortável ou mais seguro. Segurança emocional vem daí. Ajuda. Um outro fator associado a essa situação. Se matou por desilusão amorosa? Não, foi o fator preponderante. Como é que foi a família? Outra pergunta importante. Werther, ou quem quer que seja, que tenha se matado, possuía alguma crença numa força superior? Essa é uma pergunta importante. E por quê? Porque quem possui, veja, eu não estou falando a palavra fé, estou falando de uma crença. E não estou usando a palavra Deus nem religião, estou falando de uma força superior. Quem possui alguma crença numa força superior, no momento de crise existencial, no momento de agonia, angústia, ansiedade, desespero, nesse momento de quase insanidade, movido por aquilo que os suicidólogos chamam de é o acidente emocional. É uma situação extremamente dolorosa e difícil. Se você possui uma crença numa força superior, antes de tomar qualquer atitude que signifique risco da sua resiliência, risco de vida, por uma autolesão provocada voluntariamente, que é a expressão que aparece no DataSUS, para suicídio, você negocia com essa força superior. Você vai pedir ajuda. Você vai se queixar, vai dizer, me abandonou, me deixaste por aqui, sem ter o que fazer, logo eu que me sinto tão bom, por que me abandonaste? Ou você vai cobrar, de forma mais incisiva. Vai pedir, vai rezar, vai tentar estabelecer um canal de comunicação. Repito, tal qual falamos em relação à família, não é uma blindagem absoluta contra o suicídio ter uma crença numa força superior. Mas vários suicidólogos do Brasil e do mundo já realizaram muitas pesquisas de campo para verificar que o suicídio é muito maior, ele ocorre com muito mais frequência, com muito mais facilidade em grupos de ateus materialistas ou agnósticos do que em grupos de fé. Aliás, no livro que reúne essas e outras informações, que é O Viver é a Melhor Opção, cujos direitos autorais vão integralmente para o CVV, Centro de Valorização da Vida, tudo que eu estou falando aqui e muitas outras informações estão presentes no livro, a gente mostra o belo trabalho realizado pelo AA. Os alcoólicos anônimos não têm propriamente nenhuma vinculação político-religiosa. E qualquer dependente químico que apareça numa reunião do AA já sabe desde o primeiro dia que ali eles compartilham, a força do AA vem do compartilhamento de experiências, o que cada um está disposto a fazer e de que jeito estaria fazendo para tentar se livrar da dependência química. É bonita a forma como eles valorizam o depoimento do outro, porque uma coisa é um médico dizer para um dependente químico, para de beber, para de usar essa droga. Ok, tem uma credibilidade, tem um respeito por esse profissional. Só que você ouvir de um dependente químico que ele está se esforçando e ele faz a contagem, eu estou há 4 meses, 15 dias e 8 horas sem beber. Esse depoimento tem muita força, por quê? Porque quem está escutando e também é dependente químico sabe o esforço hercúleo que aquele que está fazendo
um movimento heróico para renunciar à dependência, ele sabe o tamanho desse esforço. É sensorial. E você vai atribuir muito valor a quem está dando o exemplo, a quem está praticando, eu diria, essa diariamente, eu não seria exagero dizer a cada minuto, está mobilizando todas as forças da alma no sentido de ir na contramão do arrastão da droga. Então vejam, estamos falando aqui da questão da acreditar numa força superior. Mesmo nas reuniões do AA, que não é uma instituição religiosa e é uma organização que não tem vinculação com nenhuma religião, há um momento em que todos eles se confraternizam e se dão as mãos para juntos proferirem a oração da serenidade, que é linda. Vocês devem conhecer, me permitam repetir aqui. Concedei no Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos. E sabedoria para distinguir umas das outras. O suicídio, ele não é em si mesmo uma patologia, uma doença. Ele ocorre em função de desequilíbrios, de desarmonias, de transtornos, de psicopatologias, de doenças. Então, a gente precisa ter essa consciência de que viver vale a pena. Oração atendida. Será que Deus atende mesmo todas as orações? Jesus nos afirmou que tudo o que pedíssemos ao Pai em seu nome, Ele nos concederia. Mesmo assim, a debilidade da nossa fé, vez ou outra, faz com que nos perguntemos: será que atende? Afinal, quantos de nós já fizemos rogativas ao Criador que jamais foram atendidas? Será preciso algum detalhe que nos possibilite ser atendidos por Deus? Os mais revoltados ante seus problemas não solucionados pela divindade chegam a admitir a parcialidade divina que atende a uns e não atende outros. Contudo, não é assim. Ocorre que inúmeras vezes não nos apercebemos que Deus nos responde, embora nem sempre, da forma que desejamos. Mas com certeza, sempre é o melhor que o Pai dispõe. Recordamo-nos de um soldado americano ferido durante a Guerra Civil. Após o ferimento, seguiram-se meses e meses de sofrimentos. A sua dor atingiu o auge quando ele se deu conta de que havia se tornado um deficiente físico. No entanto, a transformação radical em sua vida lhe abriu novos horizontes, que ele sintetizou em uma oração. Oração que talvez se constitua em uma das mais belas páginas escritas por um deficiente físico. Conforme a tradução livre do original inglês, diz ele: pedi a Deus que me desse forças para tudo conseguir. Fui feito fraco para aprender a obedecer. Pedi a Deus a saúde para realizar coisas grandiosas. Fui feito doente para realizar coisas difíceis. Pedi a Deus por riquezas para comprar felicidade. Fui feito pobre para vender sabedoria. Pedi a Deus que me concedesse poder para que os homens necessitassem de mim. Fui feito insignificante para sentir a necessidade de Deus. Pedi a Deus por tudo isso para poder gozar a vida. E Deus me deu a vida para poder avaliar seu gozo. Não recebi nada do que pedi, mas obtive tudo aquilo que esperava ganhar. A despeito dos meus erros, as preces que não fiz foram atendidas. E dentre todos os homens, eu me considero o mais ricamente abençoado. O entendimento do soldado ferido que se tornou um paralítico anônimo nos dá a tônica de como Deus ouve nossas preces e as atende, sempre de acordo com o que seja melhor para nós. Afinal, muitas vezes, somente passamos a valorizar as pequeninas e preciosas coisas da vida quando elas nos são retiradas. Você sabia que o ano de 1981 foi o primeiro ano internacional da pessoa deficiente? E que ser deficiente não significa ser doente? É simplesmente ser diferente. Diferente dos padrões considerados como normais.
Olha, meu jovem amigo, que vive na vida a sonhar, mas não valoriza o que é lindo, não vê o céu, nem vê o mar. Viver é importante, eu sei, mas não te destruas assim. Tua cabeça não pensa, se acaba não sabe o que faz. Isso não traz recompensa, e o tempo não volta jamais. Quem passa essa coisa no mundo não sabe o que é solidão. Não tem sentimento profundo, não tem amor, nem coração. Droga porque continua tirando a paz do irmão. Mas eu te peço, não deixe teus sonhos caírem no chão. Mas eu te peço, não deixe teus sonhos caírem no chão. Nosso mundo tem a lua, o sol, tem o colorido de um jardim, mas a vida vai além de tudo, não termina aqui, não terá fim. Faça da tua vida uma canção, viva a alegria de viver. Para que seguir na escuridão? Para que sofrer? Olha, meu jovem amigo, que vive na vida a sonhar, mas não valoriza o que é lindo, não vê o céu, nem vê o mar. Viver é importante, eu sei, mas não te destruas assim. Tua cabeça não pensa, se acaba não sabe o que faz. Isso não traz recompensa, e o tempo não volta jamais. Quem passa essa coisa no mundo não sabe o que é solidão. Não tem sentimento profundo, não tem amor, nem coração. Droga porque continua tirando a paz do irmão. Mas eu te peço, não deixe teus sonhos caírem no chão. Mas eu te peço, não deixe teus sonhos caírem no chão. Nosso mundo tem a lua, o sol, tem o colorido de um jardim, mas a vida vai além de tudo, não termina aqui, não terá fim. Faça da tua vida uma canção, viva a alegria de viver. Para que seguir na escuridão? Para que sofrer?
O suicídio aparece entre as 20 principais causas de morte no mundo, para pessoas de todas as idades. Ele sozinho é responsável por mais de 700 mil mortes, o que equivale a um suicídio a cada 45 segundos, conforme dados da Organização Mundial da Saúde. No Brasil, são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos, em números crescentes, principalmente entre os jovens. Destes, cerca de 96,8% dos casos estavam relacionados a transtornos mentais. E de acordo com o Ministério da Saúde, em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e do abuso de substâncias. Com esses números, encontra-se entre as 3 principais causas de morte em indivíduos com idade de 15 a 29 anos. Números altíssimos e dados alarmantes que nos chamam a atenção para irmãos que clamam por ajuda. O Espiritismo mostra que a morte não existe. O suicídio não é a solução. Ante a dor do desespero insuportável, busque ajuda. Médicos, psicólogos, amigos e familiares podem ajudar você a achar uma saída para o seu sofrimento. E o Centro Espírita pode auxiliar oferecendo novos horizontes de entendimento. Precisamos lembrar que somos seres imortais e a vida continua plena além da morte do corpo físico. O suicídio é, pois, uma triste ilusão, levando o que provoca este ato a cometer dores, penas e pesares a si mesmo e aos que o cercam. É preciso conscientização sobre a prevenção do suicídio em todo o mundo, em uma ação coletiva para resolver este problema urgente e de saúde pública. Implantada em 1994, a campanha intitulada Em Defesa da Vida é uma das ações da FEB para tratar, dentre outros assuntos, o suicídio. Os temas são trabalhados em forma de opúsculos, palestras, rodas de conversa e outros meios para oferecer o necessário acolhimento. Também está disponível o atendimento fraterno a todos que necessitem de uma palavra amiga. Acesse o site valorizaçãodavida.febnet.org.br e conheça vasto material de esclarecimento sobre o tema. O Espiritismo é a chave para compreender os desafios que enfrentamos. Você não está só. Estamos juntos, em defesa da vida. Suicídio, não. Eu sou Geraldo Campetti e este foi o Momento FEB, um espaço para a gente conversar sobre temas atuais à luz do Espiritismo. Continue nos acompanhando nos canais oficiais da FEB. Até a próxima. Nesse livro, Viver é a Melhor Opção, nós reservamos o último capítulo para falar da doutrina espírita apenas porque eu sou espírita, sem nenhum proselitismo, não é a tentativa de convencer ninguém. Se eu fosse budista, o último capítulo seria reservado à visão budista, muçulmano, a visão do Islã. Se eu fosse judeu, a visão do judaísmo, ou seguidor de qualquer outra tradição. Em última instância, o que nós estamos fazendo aqui, quando falamos do problema do suicídio, quando achamos que o suicídio é um problema, nós estamos, na verdade, para esse debate ele ter a amplitude e a força que ele merece ter, nós precisamos fazer, essa é a minha percepção, um exercício de transcendência. O exercício de transcendência, ele é útil, ele é filosoficamente importante, e espiritualmente necessário. Albert Camus, argelino, um dos mais importantes filósofos modernos, sacramentou numa frase que a gente reproduz na abertura do livro, que está em jogo quando a gente fala de suicídio. Diz ele: o suicídio é a grande questão filosófica do nosso tempo. Decidir se a vida merece ou não ser vivida é responder a uma pergunta fundamental da filosofia. Quem tem apreço pela filosofia vai encontrar preciosos exercícios, especulações
sobre o sentido da vida ou da morte. O que me impressionou fazendo o livro é que todas as grandes religiões ou tradições espiritualistas do Ocidente e do Oriente, a maioria absoluta dessas religiões e dessas tradições, embora divirjam em relação a miudezas teológicas, meu Deus é assim, meu Deus é assado. Existe reencarnação? Não, não existe. Existe céu e inferno? Não, não existe. Divergem em vários aspectos, mas convergem amplamente quando afirmam que o suicídio jamais representa um alívio ou uma solução para os problemas. É interessante, mesmo uma pessoa que não acredita nessas coisas, acessar essas informações, porque é muito curioso quando todas essas tradições ou religiões, elas se harmonizam e elas convergem quando afirmam isso. Não existe a morte. E quando sobrevém a morte do corpo físico, nós, tal qual se dá uma lagarta que se liberta do casulo, a gente se transforma, é uma viagem, é uma outra resolução de vida. E essa informação ela é importante ter, ainda que a gente não tenha a crença, mas é importante ter. Entra no pacote, entra no HD, é algo que você pode levar em conta no momento difícil. E aí, do ponto de vista do Espiritismo, me permitam dizer, é muito interessante a forma detalhada, pormenorizada, com que essa doutrina, codificada no século XIX, tenta explicar a realidade do suicida no plano espiritual. E isso deve ser também assuntado para quem realiza pesquisas na direção do que seria, hipoteticamente, uma realidade espiritual do suicida. Resumidamente, a gente poderia dizer que a primeira impressão sentida por alguém nessa condição é de arrependimento. Ninguém nasce pré-determinado para se matar. Não existe a genética do suicídio. Não tem um gene suicida. Ninguém nasce com um planejamento espiritual como se tivesse essa história do destino. Não, uma família que tenha muito suicídio. Meu avô, meu pai, minha irmã, não sei quem. Não, esquece. É claro que existe aí uma questão que vai requerer atenção e cuidado, porque não é fácil ter perdas de gente próxima e querida nesses termos. Mas isso não faz de você um suicida em potencial se você estiver vivendo essa situação. Então não existe, primeiro, tirar qualquer dúvida que exista sobre o sentido da vida. Ninguém nasce para se matar. Essa é a crença dos espíritas. Existe também algo que é muito doloroso, que é a percepção magnética, por irradiação, de um corpo em decomposição. Porque para nós espíritas, existe um tempo determinado de vida na Terra. O acaso não existe, é o que os espíritas adoram dizer. E nós aqui estamos para viver um determinado tempo. E o combustível da vida chama-se fluido vital e ele está disponível, unindo o corpo e o espírito por um determinado período. Quando a gente precipita esse retorno à pátria espiritual de forma aleatória, porque o livre-arbítrio é soberano, você é o senhor do seu destino. Se você assim deseja, assim será. Se você determina o colapso orgânico, mas na nossa crença não há propriamente o desaparecimento, porque o espírito resiste à morte física, esse espírito continua recebendo por irradiação as sensações do corpo, posto que ali ainda há combustível residual, ainda há fluido vital. Não é uma sensação agradável. Há uma obra referencial no Espiritismo chamada Memórias de um Suicida, de Dona Ivone Pereira, médium já desencarnada, onde se explica de forma muito detalhada esse desconforto. Há também, por conta da literatura espírita, aquilo que a gente sabe, e foi uma entrevista dada por Chico Xavier, o mais importante médium da história do espiritismo, pelo seu talento e sensibilidade mediúnica e pela abnegação com que realizou esse trabalho sem acumular bens ou posses. Quando
emprega-se um determinado método que determina a falência do corpo, a parte do corpo que foi atingida pela agressão, que desencadeou esse colapso orgânico, essa parte do corpo, ela fica sequelada na sua matriz espiritual, que é o perispírito. Portanto, a partir do perispírito, há um colapso, uma agressão que fica marcada. O corpo se decompõe e desaparece, se transforma em outra coisa. Esse abalo fica. É a matriz do corpo que, pela lei da reencarnação, somos reencarnacionistas, voltará a hospedar o espírito numa outra encarnação. Essa sequela fica. Então, certos casos, por exemplo, de idiotismo ou loucura, estão associados ao abalo do centro nervoso, do cérebro. Certos casos de enfisema estão associados à inalação de gás ou outras substâncias que provocam a asfixia. E por aí vai. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente analisa esses horizontes associados ao autoextermínio. Quais são as consequências disso na linha do tempo? E o tempo que extrapola a vida na Terra. Nós também temos, espíritas, a informação de que pode-se cometer o suicídio indireto. Ou seja, quando a pessoa ela usa esse fluido vital, esse combustível da vida, que existe apenas e tão somente para que a gente, dentro do nosso nível evolutivo, com muitos erros, muitas imperfeições, mas a função mais nobre do fluido vital é permitir que a gente siga em frente. Para evoluir. A gente está aqui para evoluir. A gente está aqui para promover esse progresso moral, ético. Esse é o grande sentido da vida na visão espírita. Quando a gente malbarata essas energias, esse fluido vital, na direção dos vícios, na direção da banalização do emprego dessa energia, naquilo que não nos dá o devido retorno do ponto de vista do engrandecimento, do autoconhecimento, da depuração do nosso sentimento. Quando a gente malbarata essas energias na direção do entorpecimento, das drogas lícitas ou ilícitas, da compulsão pelo jogo, pelo sexo, aonde a gente se dispersa e muito facilmente perde o controle da situação, e a situação nos controla, e a gente vai seguindo o fluxo inebriante das sensações do corpo, do prazer efêmero e descartável, tudo isso conspira contra a nossa situação espiritual. Então, suicídio indireto significa, eu posso até não ter usado de forma agressiva e instantânea uma ferramenta, um instrumento para colapsar a vida orgânica. Mas eu já venho fazendo isso por capítulos, a prestações há algum tempo. E isso pode ser algo muito doloroso do ponto de vista do pós-mortem. Encerrando esse capítulo da visão espírita, não acreditamos em penas eternas, céu, inferno. O céu e o inferno são experiências íntimas. O juízo final é o tribunal da nossa consciência. E nós temos a chance de nos redimir. Somos reencarnacionistas, teremos a oportunidade de fazer lá na frente, tomar as decisões diferentes, em favor da nossa saúde, da nossa alegria, em favor da nossa jornada evolutiva. Meus amigos, me perdoem aqueles que ficaram talvez um pouco surpresos com o fato da gente consumir uma parte da nossa explanação aqui com a retórica espírita. Como disse, nas especulações sobre se é ou não pertinente pensar em suicídio, de que forma, o exercício da transcendência precisa ter lugar. É uma questão fundamental, como diz Albert Camus. E nós precisamos ter, eu diria, dentro de uma ética existencial, o cuidado com o próximo. Eu não preciso ser profissional de saúde para me sensibilizar com a dor de alguém ao meu redor, que eu não conheço, não sei quem é, mas se está em sofrimento, o resgate da nossa humanidade se dá a partir da capacidade da gente se sensibilizar com a dor alheia. Nós somos uma grande comunidade. E nesse formigueiro humano, a única chance que a gente tem de dar certo enquanto civilização é
é prestando atenção naquilo que nos compete fazer para minimizar ou neutralizar a dor e o sofrimento do outro. Nós precisamos, em meio aos valores prevalentes da sociedade de consumo, do materialismo, do hedonismo, do individualismo, do hedonismo, todos os ismos que conspiram em favor dessa blindagem, e nós vamos ficando imersos assim ou dispersos dentro de um conceito de ilha. Eu existo apenas para me servir, me locupletar, e quem tiver à minha volta que me ature. Essa é a receita do fracasso. E não é do fracasso individual, é do fracasso coletivo. Nós precisamos ter um projeto coletivo. Saúde não é um assunto apenas de médicos, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, profissionais de saúde assim denominados. Eles têm autoridade técnica para realizar os procedimentos na direção contrária à das patologias, das doenças, das morbidades. Mas todos nós precisamos assumir o mandato humano da ética do cuidado. O cuidado com o outro. Prestar atenção no que acontece à nossa volta e nos prontificar a agir sempre que possível para estancar a dor e o sofrimento. Essa é a melhor receita da saúde integral. Obrigado pela atenção. Olá, meu amigo. Eu sei que talvez você esteja aí do outro lado dessa tela, olhando para mim, me ouvindo e passando uma situação muito difícil, extremamente traumática, algum problema que você considera insolúvel, insuperável. E talvez, acreditando que você é o único, ou acreditando que você não tem força, e que você está desamparado, esteja passando pela sua cabeça abandonar a vida, sair da luta pela porta do suicídio. E eu só gostaria de te dizer duas coisas. A primeira delas, você não vai morrer. Você pode destruir seu corpo, mas não sua vida. Você vai continuar vivo. Isso significa um estímulo para que você fique. Fique. Porque o que tem que passar não é a vida que você está levando, é o problema que você está vivendo. E ele vai passar. Ele vai passar. Segundo, você não está sozinho. Nós estamos numa jornada, você e eu. O problema que você está vivendo, eu posso estar vivendo também, ou eu posso já ter vivido. É por isso que a gente caminha junto. Então tem milhares de pessoas vivendo o mesmo problema que você está vivendo. Você já pensou em olhar para o lado? Porque talvez você esteja olhando só para você. Já pensou em olhar para o lado? Nós estamos juntos. Essa não é uma caminhada individual. Essa é uma peregrinação, amigo, coletiva. Nós estamos todos no mesmo barco. Então, olha para o lado. Ouça. Procure ajuda. Procure ouvir alguém. Depois de ouvir alguém que já passou pelo problema que você está passando, você vai ver a força que você vai ter. Você vai ver o poder da solidariedade, o poder de ter um coração ao lado do seu. Então abre os olhos, pensa nisso, não abandona a caminhada. Tem certas coisas que a gente aceita e segue adiante. Tem outras que a gente muda. Eu não sei do seu problema. Não sei se ele pode ser mudado ou se você simplesmente tem que aceitar.
Mas uma coisa eu sei. Você pode erguer a cabeça, você pode olhar para o lado, você pode dar a mão para a gente, para mim, para todos que estão ao seu lado e continuar vivendo. Porque nós vamos chegar lá. Muito obrigado. Sentir feliz, sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém. Expectativas sempre machucam e a vida é curta, então ame sua vida e seja feliz e mantenha sempre um sorriso no rosto, aquele seu sorriso. Viva a vida pra você. E antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de magoar, sinta. Antes de odiar, ame. Antes de desistir, tente, tente. Antes de morrer, viva, viva, viva. Me sentir feliz, sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém. Expectativas sempre machucam e a vida é curta, então ame sua vida e seja feliz e mantenha sempre um sorriso no rosto, aquele seu sorriso. Viva a vida pra você. E antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de magoar, sinta. Antes de odiar, ame. Antes de desistir, tente, tente. Antes de morrer. Antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de magoar, sinta. Antes de odiar,